Oi, amiga, vamos lá? Não tá aparecendo aqui pra eu te convidar. Se aparecer pra você, você me chama. Isso, pronto. Martine tá entrando. Oi, minha Ah, amiga! Ah, que delícia! oi, bom dia. Bom dia! Como você está? Estou bem, graças a Deus, tudo certinho. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo super bem. Tá? Você tá me ouvindo bem? Tô sim, Show. tudo Vamos convidar certinho. uma galera enquanto isso? Vamos embora. Vamos mandar aviãozinho aí pras pessoas. Ah, eu acho que eu também consigo, né? Eu acho que consegue. Inclusive, quem tá ao vivo também pode convidar, viu? Hum, Que o tema de hoje vai estar top. A gente vai falar sobre ressignificação. E olha, nesse tempo que a gente está vivendo hoje, é precisamos verdade. urgente ressignificar muitas coisas, né? Muitas coisas. Muitas A todo coisas. Assim, eu momento tava. nós estamos ressignificando, né? Sim, com certeza, com certeza. Mas eu creio que assim, esse ambiente que a gente está vivendo hoje mundialmente está propício para a gente trazer Sim, esse assunto e colocar mesmo em pauta o quanto é é importante a gente verdade. aprender a fazer isso rápido. Eu acho que quanto mais rápido, menos prejuízo. É verdade. Bom dia, Fabi, tudo bom? Oi, Vandressa, meu amor, tudo bom, querida? Ó, o tema da live de hoje, ressignificação. Será que eu sei fazer aquele negócio de fixar a mensagem? Deixa eu tentar aqui. Ai, gente, eu também não Vamos sei. ver. É, Eu mas ainda tudo é sou assim, nova né? na vida das lives ainda. E isso é uma coisa que a gente tem que ressignificar também, né? Temos que gravar mais Sim, lives, temos que falar mais com as pessoas. é As pessoas verdade. hoje estão, né? Eu estava conversando com uma pessoa de manhã, ela falou assim: eu estou me sentindo muito isolada, porque eu tenho já a idade avançada e eu não estou podendo sair de casa nem para ir no mercado. Eu queria Ai, ver meu gente. Deus. Eu falei: vai para o Instagram, tá cheio de gente lá online, né? É. Ô, Carla, eu tô pelo meu perfil pessoal. Eu vou tentar sair e entrar com o meu profissional. Tá, então vai lá, Pode vai ser? lá. Rapidinho Pode aqui. ser. Porque senão eu não consigo convidar as outras pessoas. Só consigo chamar os meus Isso. amigos. Tá? Pera Vai lá aí. então. Beijo, até já. Beijo. Vocês que estão aqui comigo, aproveita para fazer o seguinte: convida seus amigos que estiverem em online, e a gente vai falar sobre ressignificação. Tá? A Martina é uma amiguíssima minha, psicóloga, e ela está escrevendo inclusive um livro que fala sobre isso, tá? Então eu quero trazer a Martine para apresentar ela para vocês, né? Para quem ainda não conhece. Martine é do Rio de Janeiro, trabalha com psicologia, ela tem um consultório clínico, né? E tá aí, ó, autora de livros já, tenho um orgulho dessa minha amiga tremendo, um ser humano incrível. Vai compartilhar aqui muitas informações com a gente sobre esse assunto de ressignificação. Tava falando bem de você aqui pro povo, viu? Voltei, voltei. Show de bola. Martina, então vamos começar? O que é Vamos. ressignificar? Então, ressignificar é o ato da gente dar um novo sentido a algo ou alguma coisa que aconteceu na nossa vida, né? Dar um novo sentido, porque muitas vezes nós temos alguma coisa na nossa vida ou algum momento que nós passamos e nós precisamos dar um novo sentido. Um grande caso de ressignificação é o caso da morte, né? Quando a gente perde um ente querido, a gente passa por esse processo de ressignificação, né? Nesse processo de luto, e a gente precisa dar um novo sentido à nossa vida a partir disso. Então, Sim, a forma mais, assim, mais que a gente consegue explicar de uma maneira mais compreensível para as pessoas é isso, é dar um novo sentido, né, a algo ou alguma coisa ou até alguém. Curioso é que eu andei fazendo umas pesquisas, né, nas redes sociais sobre ressignificação e aí perguntei o que as pessoas tinham ressignificado. E teve uma pessoa, curiosamente, assim, que até me inspira. Eu falei para ela depois, eu falei assim, olha, eu vou usar esse exemplo sempre, porque foi muito legal. Ela trouxe para mim um processo de ressignificação de uma música, que ela uau! adorava uma música, a música acho que é do Stevie Wonder. Eu não vou cantar aqui, mas depois eu posso até deixar nos seus comentários lá embaixo da imagem da live, que fala sobre a mulher, né? O quanto ela é linda, o quanto ela é maravilhosa, né? Esse empoderamento da mulher.
e ela teve um relacionamento tóxico que fez ela parar de ouvir essa música deixou de fazer sentido, perdeu o sentido, na verdade, a autoestima dela, né? E essa música era a É. representação disso. E ela Era um falou gatilho, que né? exatamente. E aí, depois que ela passou por um processo de ressignificação, que ela não sabia que era um processo de ressignificação, que ela não entendia, só hoje ela entende, ela voltou a ouvir a música voltou a fazer sentido para ela. Então a gente vê que assim, está em tudo, né? Não é só que a gente pensa, só no luto, nos amores, não. O processo de ressignificação ele está em tudo na nossa vida. A todo momento nós estamos ressignificando alguma coisa. Uau! E você falou aí sobre processo de ressignificação, né? Ressignificar, então, não é algo imediato, é um Não, processo. é um processo. É um E processo. esse processo, ele leva em média, assim, quanto tempo? Uma pessoa dedicada, aquela pessoa assim, eu quero realmente... Porque tem gente que precisa ressignificar, mas não Sim, entende que precisa não e fica entende. entrando para se permitir a ressignificação, né? Mas uma pessoa que está Exatamente. dedicada e fala, não, eu quero, não aguento mais ter isso, quanto tempo em média leva para uma pessoa conseguir ressignificar algo? Então, na verdade, não existe um tempo estimado. Porque cada pessoa tem a sua maneira de ser, cada pessoa tem o seu próprio tempo, né? Não tem como a gente dar datas. Mas, assim, o que eu posso dizer é que o processo de ressignificação, ele é um processo muitas vezes longo. Muitas vezes ele não é tão simples. Até porque as pessoas não conseguem identificar que elas estão num processo de luto. Né? Então, assim, as pessoas Entendi. se sentem perdidas, as pessoas não sabem ainda o que está acontecendo, eles estão vivendo aquilo que está acontecendo sem entender, então não tem também ferramentas para lidar com isso. Né? O que eu costumo dizer é Entendi. que, assim, para passar por um processo de ressignificação, e uma coisa que muitas pessoas perguntam é como que eu sei que eu estou passando por um processo de ressignificação? Né? É um processo que você não passa por um processo de ressignificação sem passar por um processo de luto. Então, Tem que se você entrar se num sente, lucro. é um luto. É Né? um luto. E é muito interessante porque quando você pensa assim, poxa, eu tô muito triste, eu tô me sentindo meio lutado, aí pode dar aquele start. Nossa, eu posso estar num processo de ressignificação, né? E olha, tem um amigo que deixou um recadinho aqui. Adoro ler esses recadinhos, gente. Ah, eu amo Ó, também. Dali sai muito assunto. da Keila, né? Acontece quando a Isso. mesma coisa troca condição por decisão. Precisa de muita coragem para ser feliz. Exatamente. E é mais ou menos nesse caminho que a gente vai entrar aqui. Fica aí, Keila, não sai daí não. Que Uau. esse Keilinha, processo convida todo mundo. convida, chama as amigas. Até porque a nossa live é das amigas, né? Das migas. É, as É, migs. das migas. Esse processo de luto, muitas vezes a gente não percebe, mas nós já nascemos partindo de um processo de luto. Nós já nascemos a É partir da perda verdade. do útero materno. Nós já nascemos perdendo Uau. isso. É. É verdade. E Nós, chora, né? Já nasce, eu quero voltar pra lá. exatamente. Ele já nasce rompendo alguma coisa, né? Rompendo vínculos, na verdade. E a gente perde ao longo da vida muitas coisas. A gente perde o corpo infantil, amores, né? A inocência. São muitas coisas que ao longo da vida nós vamos perdendo. E nós vamos passando por esse processo de luto sem nem perceber que nós estamos passando por um processo de luto. Né? É A verdade. adolescência, então, é um momento que a gente está mudando tudo na nossa vida, precisando ressignificar tudo. O adolescente ele é o eterno enlutado, né? Nada tá É bom, verdade. né? Eu tenho um filho de 18, né? E eu tô com um entrando na adolescência, ele tá com 12 anos. E é impressionante como dá para observar direitinho esse processo assim de eu já quero fazer coisas que um adulto faz, mas eu não queria deixar de fazer o que a minha criança também faz. E aí deixar, né, Exatamente. você saber soltar alguma coisa, você desapegar, faz parte do processo de ressignificação. Sim, que é o processo de luto. E esse luto, essa ressignificação passa pelos nossos processos de escolhas também. Toda escolha, ela precede uma perda. É Tudo aquilo que a verdade. gente escolhe, mesmo que você escolha algo muito bom na sua vida e você tem um processo de ressignificação maravilhoso recente, né? Que tudo aquilo que a gente quer fazer diferente, tudo aquilo que é qualquer tipo de mudança na nossa vida, nós estamos fazendo escolhas. Mesmo quando as pessoas às vezes não percebem, mas mesmo quando nós
decidimos não escolher, nós já estamos tendo uma escolha, nós já estamos escolhendo de alguma maneira. E se eu não faço uma escolha consciente, outra pessoa vai fazer por mim, né? Por isso a importância da gente saber. O que seria fazer uma escolha consciente? É trazer a clareza? Então, quando a gente fala de escolhas conscientes, eu parto do princípio que precisamos nos conhecer. Nós precisamos de autoconhecimento. É muito importante. Nesse momento que nós estamos vivendo de quarentena, eu, infelizmente, não estou de quarentena. Hoje só que eu estou de home office, mas a minha vida, infelizmente, ainda está seguindo normalmente. É um momento que as pessoas podem refletir muito sobre as coisas que gostam, sobre o que tem vivido, né? Muitas questões são afloradas a partir do autoconhecimento. E o que a gente sempre pede é até fazer mindfulness, né? Que é algo que traz a gente a essa consciência. Eu costumo dizer que a gente poder estar no nosso momento presente, viver esse momento presente. Porque que acontece? O que eu percebo muito. A gente vai a um shopping, vai a um restaurante. Está todo mundo querendo muito postar, todo mundo querendo fazer 1 milhão de fotos. Inclusive, eu era assim, eu estou nesse processo aí de ressignificação com a fotografia, porque eu gosto muito, né? E muitas vezes a gente perde a qualidade daquilo que a gente está vivendo no momento, porque nós estamos pensando numa outra coisa. Quem nunca esteve numa palestra com a cabeça em casa com as coisas que tinha para resolver? Então, e para o você está entrando na palestra, palestra. Eu que já dei algumas palestras, né? O palestrante, ele olha, ele observa, ele fala, essa pessoa não está aqui, só está o corpo. A pessoa não está aqui, ele está viajando. A Fabi está concordando com a gente também. É verdade, é verdade. Isso. Quantas vezes alguém fala alguma coisa com a gente não está ali. O corpo está ali, mas a mente está em outro lugar. Isso faz com que a gente não consiga fazer escolhas conscientes. Eu não sei nem o que eu estou fazendo. Eu estou numa palestra que, se bobear, eu vou sair sem saber nem do que falou. De repente, eu estou na live, a live está passando, eu não estou nem percebendo o que está acontecendo. Aí vamos supor que a gente lança um desafio, a pessoa entra no desafio, não sabe nem que desafio que é, mas entrou porque estava na live ou porque estava na palestra. Então, assim, muitas vezes, quando a gente não se percebe, quando a gente não está atento ao que nós estamos fazendo nesse momento, a gente não consegue fazer uma escolha consciente, né? Então, a escolha consciente é a gente perceber isso. Para eu traduzir aqui para a galera, estar consciente é estar presente. Sim. Com toda a tua atenção no presente. No presente. Porque as pessoas, geralmente, o que elas fazem? Elas vivem o saudosismo, né? Olha os meus cabelos brancos, gente. Estou feia, mas é de propósito. Elas vivem no saudosismo do tipo assim, é aquele tempo, aquele tempo. E isso não é estar consciente. Você está muito consciente do passado, e isso pode ocasionar uma depressão, certo? Certo. Ou então você está muito preocupado com o futuro, e aí o que acontece? Por muita preocupação com o futuro, você vai gerar uma ansiedade, e você também não está no presente. Presente é você focar no seu agora. E você falou sobre mindfulness. Isso. Né? Vocês sabem, gente, vocês que estão aqui na live, vocês conhecem mindfulness? Vou até escrever aqui no comentário, ó. Escreve a palavra em inglês. Ó, a Sueli Miguel. Sueli Miguel também deixou um recadinho. Ela tá no livro com a gente também. Depois eu vou falar mais um pouquinho do livro. Ai, gente, agora sumiu aqui. O comentário da Sueli, deixa eu ver. Ressignificar é muito doloroso e necessário, porque é o momento em que olhamos para o nosso interior e que traz maturidade diante do processo. Exatamente. Obrigada, Suelen. Suelen vai estar escrevendo um capítulo, gente, sobre ressignificação do amor, sobre términos de relacionamento, sobre esse processo doloroso, mas que todos nós precisamos. Né? Do fim de um relacionamento. É um processo bem complicado mesmo. Todo mundo aqui já teve um processo desse na vida, Todo né? mundo já teve. Gente. Igual a perda do útero materno, não é só de namorado não, tá? Amizade também. Eu nem sei o que dói mais. Quando é uma amizade ou quando é um namorado, sabe? Porque eu acho que a amizade... Pra mim, pelo menos, as amizades que eu já precisei encerrar o capítulo, né? Doeram bastante. Sim. Mas aquilo, no processo de ressignificação, muitas vezes nós vamos perder pessoas. Também. Por isso também vem essa questão do processo do luto. Relacionamentos tóxicos de maneira em geral. Né? É porque o capítulo da Sueli é mais sobre essa questão, a ressignificação do amor mesmo, né? Do amor homem e mulher. Mas temos também um capítulo que fala sobre as relações tóxicas, inclusive parentalidade tóxica.
maternidade tóxica, paternidade tóxica e amizade tóxica também, que a gente sabe que existe. São tantas questões, gente, emocionais, assim, pra gente refletir, são tantas coisas. Quanto mais eu reflito, mais eu falo, gente, quanta coisa tem para refletir, meu Deus, quanta coisa É eu preciso verdade. me questionar, quantas coisas eu ainda preciso pensar. E muitas vezes a gente não para pensar sobre isso, né? A gente pensa sobre tudo na nossa vida. A gente pensa em entrar para academia, a gente pensa em fazer tantas coisas, em emagrecer, em ganhar mais no trabalho, em investir, em viver, em viajar, mas a gente não pensa na gente olhar para dentro e ver o que de repente está ruim, né? E uma coisa que me chama muita atenção nesse período que a gente está vivendo é sobre escolhas, né? Como eu até falei que essa questão da ressignificação também, essa coisa de escolhas, é que o quanto tem sido difícil para as pessoas estarem diante das suas escolhas nesse momento, né, da quarentena. Porque o casamento ele é uma escolha, a pessoa que você É, escolhe para estar com você é uma escolha, os filhos que você tem é uma escolha, mesmo aqueles que a gente fala assim, ah, eu não estava esperando, eu não queria, assim, veio sem querer, de alguma forma é uma escolha, que é aquilo, se eu não escolho, alguém está escolhendo por mim, nem seja o destino, a tabelinha, não sei. Isso não é uma crítica, sabe? Mas assim, o quanto que muitas vezes a gente não consegue se dar conta do quanto aquela escolha é ruim, está ruim, ou quantas coisas não estão legais e a gente não percebe, né? E aí, nesse momento, trouxe essa questão da gente estar de frente com tudo aquilo que nós escolhemos e o quanto isso tem sido doloroso para muitas pessoas, né? uau, uau. Qual que você percebe, assim, nos teus clientes, né, nos casos que você já atendeu, que é o maior benefício de um processo de ressignificação? Qual o benefício da pessoa passar por um processo de ressignificação? Porque muita gente gostaria de passar, mas acho que não tem clareza assim do bem-estar, né, do quanto isso vai ocasionar para se ela passar, se ela se permitir passar por um processo de ressignificação. Então, Qual o benefício? quando a gente se ressignifica, a gente aprende a ser mais resiliente também, a gente adquire Uau. outras habilidades, né? A gente vem ganhando uma série de habilidades, a gente consegue ganhar também mais qualidade de vida, bem-estar, gratidão, né? A habilidade de ser grato e também a felicidade. Porque se a gente não passa nesse processo de ressignificação, muitas vezes a gente fica naquele suposto eterno luto, né? Eu até conversei há pouco tempo com uma paciente, porque ela estava ruminando uma coisa que aconteceu há tanto tempo, e às vezes a gente não percebe o quanto que aquilo é ruim na nossa vida, mas a gente fica ruminando, 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 e aquilo sempre traz coisas piores, os piores pensamentos, os piores sentimentos. Então a gente não consegue avançar. Então, quando a gente avança, quando a gente ressignifica, a gente consegue dar uma nova história para isso. É você olhar e você ter orgulho da sua própria história, orgulho de quem você se tornou, das suas novas escolhas mais conscientes. É você entender quando você estiver passando por um processo que você está no processo de ressignificação. Um exemplo muito interessante que eu tenho é de uma amiga, a coordenadora do livro que está junto comigo, a Natália, que ela fez uma transição de carreira e ela falou: Nossa, no meu primeiro dia de trabalho, eu super chorei. A primeira semana eu estava de luto. As pessoas foram na minha casa me visitar como se eu estivesse doente. E como eu chorava. Só que eu saí de um emprego que não tinha muito a ver. Eu fui trabalhar com a psicologia, num emprego bacana, que eu escolhi, foi no meu momento. Eu quis, eu procurei, eu fui. E eu não perdi meus amigos. E assim, foram os piores dias da minha vida. Foi aquelas inícios, né? Aquelas primeiras semanas. Aí ela, só que depois eu parei e entendi. O que eu estou passando é um processo de ressignificação. É um processo de luta. Eu estou perdendo alguma coisa para eu ganhar outra. E aí ela começou a elaborar isso, ela começou a refletir sobre isso, porque ela falou assim: Martine, se eu não ressignificasse, estava arriscado eu pedir demissão e voltar para o antigo emprego. Que era um emprego Verdade. que ela não tinha, assim, não precisava de uma qualificação a mais, uma faculdade, algo assim, para trabalhar com o que ela trabalhava. E eu iria tolir todos os meus sonhos por conta de um processo que eu não tinha, que eu não, talvez não tivesse percebido. E aí ela falou: caramba, como foi presente, como eu precisei entender para eu também poder, de certa forma, intervir no que estava acontecendo, né? Então, assim, esse Uau. processo de ressignificação ele traz um milhão de coisas. Carla, vamos ler aqui, ó, que a Keila está aqui com a gente. Vamos. Ó,
que eu não li ainda. Certíssima. Esse comportamento nos impede de usufruir o momento na nossa totalidade. Vou me ressignificar nesse aspecto. Que ótimo, Keila. Ela colocou mais alguma coisa aqui. Já tive amizade. Namorado não, porque é igual biscoito. Exatamente, gente. E a amizade, ela tem um poder, assim, muito grande na nossa vida. Porque nós somos seres relacionais. A todo Sim. momento nós estamos nos relacionando com alguém, com alguma coisa, com algo. É, nós estamos interagindo com o universo a cada minuto, a cada segundo, né? E toda relação, ela parte de um princípio que a todo momento eu estou, não seria incentivando a palavra agora, me fugiu a palavra. A gente fica influenciando, né? O Isso, eu tempo inteiro. influencio o tempo inteiro e sou influenciada o tempo inteiro. E aí, se a gente tem Sim. uma amizade tóxica, isso pode refletir em tudo na nossa vida. Porque essa pessoa pode baixar a nossa autoestima, pode questionar a nossa inteligência, as nossas qualidades. Assim, eu também já tive amizade tóxica e assim, a amizade tóxica eu costumo dizer que ela é quase pior do que um relacionamento amoroso tóxico, né? Porque pelo menos algumas pessoas não colocam, tem assim a questão da amizade muito muito forte, muito unida. E aí, se esse amigo é tóxico, ele te deixa sequelas muito grandes. Porque muitas vezes a gente percebe o relacionamento tóxico com o namorado, com o parceiro, mas a gente não percebe com a amiga. Porque, minha amiga tá É. sendo sincera, minha amiga, ela não tá passando a mão na minha cabeça, poxa, ela é minha amiga, ela tá falando realmente o que ela pensa, e muitas vezes as coisas não são assim, né? Eu Vamos acho continuar que lendo. Tá. você tem que ver sempre o benefício desse relacionamento. Tem que ser uma troca. Toda relação ela tem que ser de ganha-ganha. Não adianta você estar num Exatamente. relacionamento que a pessoa só está te sugando, né? E você Sim, não tá te acrescentando nada. Então, assim, na amizade, é comum, às vezes, você realmente dar uma bronca na amiga que ela tá precisando, dar um se sim, liga, né? Só que você faz isso com o objetivo de levantar a amiga, não de abater. Se você sim, abateu, você fez do modo errado. Você pode ter feito com a melhor das boas intenções, mas você usou a sim, forma errada de fazer isso, né? Então, o nosso objetivo, às vezes, de exatamente. falar alguma verdade é sempre com o intuito de levantar, nunca de abater, né? É Vamos ler verdade. aqui o comentário da Fabi. Nossos olhos ficam vendados para aquilo que queremos muito. Não percebemos o quanto é ruim uma escolha. Por isso a clareza, né? Ser consciente e Exatamente. estar no momento presente, né? Para a gente saber, de fato, o que aquilo ali está querendo dizer na nossa vida. Exatamente, né? Martim, você falou do luto e falou que o Sim, luto faz parte do processo de ressignificação. sim. Como que é o processo de entrar no luto? Porque eu vou falar de mim agora aqui, vou tirar uma casquinha, né? Eu tenho muita dificuldade de entrar em lutos. Eu levo a vida muito de boa. Então, tudo que acontece comigo, eu não sei se eu pulo alguma etapa, ou se eu realmente não sei fazer isso, ou se já está tão automático que eu nem percebo que eu já fiz e já estou em outro ponto, né? Mas eu falo assim que eu levo a vida muito de boa. A minha vida, eu tenho muita leveza na forma que eu lido com as minhas situações desafiadoras, né? Difíceis. Como que é esse processo do luto? Assim, precisa dar uma fundada ou não? Então, Porque, cada exemplo, pessoa. exemplo. Eu perdi minha avó. Perdi minha avó faz 2 anos, mais ou menos, né? Eu não chorei a perda da minha avó. Eu chorei depois de saudade. Mas ali no dia, né, do velório, do enterro e tudo mais, eu não fiquei triste. Eu não senti aquele abatimento, né? Eu não tive aquele pesar. Eu não sei se eu estava muito preparada para a partida dela, porque a gente sabia que ela ia partir, porque ela ficou doente, né? Estava em tratamento, a gente sabe, o médico desenganou mesmo e falou assim, ó, se preparem. Então eu me preparei. Já comecei a trabalhar na minha mente, ó, vai embora. Curte enquanto tá aí que vai ficar sem e tudo mais. Então, no dia que aconteceu, eu levei muito de boa. E eu falei assim, gente, será que tá certo isso? Sei. E eu estou bem até hoje. Não entrei, não me sinto assim, entrei num processo de luto em relação à minha avó, né? Que acho que foi a pessoa mais importante que eu já perdi na minha vida, assim, que eu sempre falei assim, eu não saberia perder minha avó e minha mãe. Minha mãe tá aí, mas a minha avó já partiu, né? Já Então, partiu. como que é esse processo do luto para eu saber identificar aqui? Não, eu entrei e saí rapidinho.
Então, o processo de Uhum. luto, ele tem várias fases, né, na verdade. Tem a fase da negação, a gente nega, não estou vivendo isso, não é possível. Tem aquela fase da barganha, que às vezes a gente pensa assim, se eu tivesse feito alguma coisa, a pessoa poderia estar aqui agora, por exemplo, alguma coisa do tipo, né? E a última fase, tem a negação, tem a barganha, tem outra também que agora a cabeça é falha, aqui, minha cabeça anda falhando, e até chegar no processo de aceitação. Mas esse processo de luto, ele é doloroso, a gente sente. Só que existe o luto tardio e o luto antecipatório, né? Então, assim, você pode ter tido esse luto tardio, que depois que tudo passou, que tudo se acalmou, que todo mundo se estabilizou, que todo mundo superou, você foi viver o seu processo de luto, que veio a saudade, que veio as questões. Ou pode ter acontecido o antecipatório, que é quando às vezes a gente começa a entender que a pessoa de repente está no estado terminal, está com uma doença, você já vai começando a viver esse luto a partir dali, né? Ou a pessoa Eu está acho muito que foi isso que eu fiz. idosa. Eu antecipei, que eu lembro exatamente o dia que ela ainda estava viva e eu chorei muito. Esse dia então foi ali que eu entrei no luto. Eu enlutei antes dela falecer. E quando Exatamente, ela é o de fato antecipatório. faleceu, eu já estava na última etapa, que era a aceitação. Eu já tinha Exatamente. aceitado. Então, no dia do velório dela, né, do enterro, já estava tudo resolvido dentro de mim em relação a ela. E como assim, eu tive um relacionamento muito bom com a minha avó, eu não entrei na fase de barganha, do tipo, se eu tivesse ficado mais tempo, se eu tivesse beijado. Porque eu beijei Uhum. tudo que eu queria beijar, eu abracei tudo que eu queria abraçar, falei tudo que eu queria falar, não fiquei retendo nada, né? Então, eu creio que eu fiz Exatamente. um bom processo de luto. Eu fiz um bom. Eu falo muito isso. Falo, gente, eu achei que eu ia surtar o dia que minha avó Uhum. falecesse. E foi o contrário. Né? Eu tive uma extrema gratidão pela vida dela, né? A toda a participação dela na minha trajetória de vida. E foi justamente nesse dia que eu experimentei muita gratidão pela vida da minha avó, que eu chorei demais, que eu falei, Deus, eu vou ficar sem ela, né? Como é que vai ser essa história e tal? E quando realmente aconteceu, foi uns 4 meses depois desse dia, eu já estava bem, porque eu tive um tempo para me adaptar a tudo e aceitar naquele dia que eu acho que é o pior dia, né? Que é o dia que a pessoa realmente vai. Exatamente. Então, E assim, ali eu o que, experimentei. o que muitas vezes acontece, não estou falando do seu processo, mas em alguns casos, esse processo do luto antecipatório, ele é muito ruim. Tem pessoas que vivem isso de uma forma muito ruim. Aham, Pelo sentido de, muitas vezes, a pessoa ainda está viva e a pessoa não consegue nem ter contato, que a pessoa já entendi. entrou naquele processo de luto, de perda tão grande, que tem pessoas que não conseguem ter esse contato de estar perto, de estar cuidando. E aí isso também É como se pode ela gerar antecipasse a outras morte, questões. né? É Exatamente. como se ela já antecipasse. Ó, já morreu, já não vou nem lá mais vê-la, já não está aqui, já deixa eu ver como é que vai ser isso. Não, não fiz Isso. isso não. E Eu fiquei agarradinha, isso. dormi agarrado, dormi junto. É. E isso é muito comum, né, o luto antecipatório, com pacientes com pessoas que já estejam realmente ou com uma idade muito avançada ou com alguma doença já existente, essa coisa de interna, fica em casa, interna de novo, volta para casa. Então, acontece muito nesses processos, é muito comum. E também vamos ter um capítulo sobre isso no livro. Para quem está entrando agora, gente, eu estou lançando no meio do ano um livro que se chama Ressignificar. E nós vamos abordar muitos temas sobre ressignificação. E o luto por morte é o luto que a Paula vai estar escrevendo. Quer dizer, ela já escreveu, está maravilhoso o capítulo dela. Em que ela até tem uma história muito legal de ressignificação do luto, né? Né, nessa fase. Ela estava grávida de 6 meses quando perdeu a mãe, né? Isso é até muito recente. Então, assim, imagina, né, você grávida, recebendo, né, o dom da vida, era o sonho da vida dela, e aí ela perde a mãe nesse processo, né? São E duas aí também ela fala, experiências contrárias, né? exatamente. Ah, então, a Sueli Miguel me lembrou aqui, a raiva e a depressão também fazem parte do luto. Foi a negação, a raiva, a depressão, a barganha, a negação, até a gente chegar à aceitação. Obrigada, Sueli. Porque às vezes a minha Uau! mente, ela dá uma falhada aqui. Ainda Ah, bem que mas é tem muita ajuda dos informação, né? universitários. É muita informação. E, Martine, para esse período que a gente está vivendo agora, né? Esse período onde tudo mudou em uma semana. Em uma semana a nossa vida virou de ponta cabeça.
não está no controle de ninguém, essa mudança, ninguém controla ela, né? A gente está só dentro dela. O quanto o processo de ressignificação agora vai ser importante para as pessoas não terem um prejuízo ainda maior, porque a gente já vai ter aí talvez um prejuízo da saúde se você não se cuidar e fizer a sua parte. E aí vem também um Sim. prejuízo financeiro, porque vai abalar com tudo, né? Muitas O quanto o pessoas já processo de estão passando. ressignificação... eu já fiquei sabendo que em São Paulo teve alguns suicídios por conta de quebra financeira, né? Pessoas que perderam uma grande Sim. quantia de dinheiro, né? Que estava na bolsa de investimentos, e aí tem gente que não dá conta. E é Não dá conta. lamentável, né? É lamentável porque existem tantas formas hoje da gente pedir ajuda. A vida não é viver em torno de algumas coisas, né? E as pessoas realmente vão precisar ressignificar muitas situações, né? Para quem é mãe, né? Eu que tenho 3 filhos, tô tendo que ressignificar toda a minha rotina. Porque assim, eu já mudei minha rotina drasticamente, morava no Rio, mudei para São José dos Campos, em São Paulo, durante o carnaval, ou seja, praticamente agora, né? Estava Recente. começando a me adaptar a uma cidade nova, uma rotina nova, ou seja, eu estava ressignificando tudo. E aí, pum, Tudo. coronavírus. Não, vamos ressignificar mais ainda, né? Mais ainda. Graças a Deus, assim, eu tenho feito a minha parte com relação a estudar, saber muitas coisas, né? Eu sou coach, então já tenho muitos conceitos na minha cabeça que estão me ajudando muito. E eu também, o que que eu fiz agora nesse período, né? Eu criei uma mentoria para estar caminhando junto com mulheres, com pessoas, né? Para ajudá-las nesse processo de ressignificação, tanto de coisas que já vinham acontecendo na vida delas, mas principalmente no meio desse turbilhão. Porque esse turbilhão aí pegou Sim. todo mundo, ninguém está fora disso. Né? E eu Todo creio que o mundo, é processo de verdade. ressignificação ele vai ser crucial para a gente passar bem por toda essa fase. Então fala um pouquinho mais assim, como que é esse processo, como que isso pode ajudar a gente nesse momento agora. Então, é exatamente isso. Esse momento em que nós estamos vulneráveis, o que muitas pessoas estão vivendo é esse processo de luto, de não poder ir na avó e na mãe, não poder estar com os amigos presencialmente, não poder fazer as coisas que gosta de fazer. É um processo de luto. As pessoas estão sofridas, muitas pessoas, né, ainda tá nesse processo ainda da raiva, né, e também de muito ataque também, né, porque isso aflora em nós todo tipo de sentimento. Sim, E quando a gente falou até sobre a questão do luto, tem a teoria do apego, que é uma das teorias em que a gente baseia, né, essa questão do luto, que é a teoria do apego e rompimento de vínculos. Então, assim, como nós somos seres relacionais, que eu já falei aqui, e agora a gente está. Eu fui ler aqui uma mensagem que apareceu de um comentário, a cabeça foi, né? Em relação à teoria do apego, né? De rompimento de vínculos. E é isso que as pessoas estão precisando fazer nesse momento de alguma maneira e estar de frente com aquelas escolhas que muitas vezes nós escolhemos, mas está em casa, a gente só chega para dormir com essa escolha. E a gente está precisando ressignificar tudo. Então, assim, todas as pessoas estão precisando ressignificar. Por exemplo, eu conheço pessoas, psicólogas, que não gostam de atender, não fazer atendimento online e estão se vendo obrigadas a ressignificar muitas sim. questões e se organizar para isso. Inclusive, ontem eu vi até uma live de uma psicóloga também falando sobre a dificuldade que está sendo para ela estar em casa, cuidando dos filhos de forma integral. O quanto isso, ela, nossa, na minha correria do dia a dia, eu não estava percebendo o quanto isso é difícil, o quanto essa maratona diária é difícil. Então, isso É também nos difícil. traz a possibilidade de empatia, a possibilidade da gente se colocar no lugar do outro, a possibilidade da gente entender quais são as nossas escolhas. E muitas vezes a gente, queria tanto ter mais tempo para fazer tal coisa, queria tempo para isso, tempo para aquilo, e nós estamos tempo de começar por dentro, que talvez seja o tempo mais importante que nós estamos tendo na vida e a gente não está sabendo aproveitar, né? E onde entra o mindfulness dentro do processo de ressignificação? Qual é assim, a importância dele dentro desse processo? Como você citou, e você falou aí sobre o É, autoconhecimento, você falou sobre a gente estar mais atento, tendo escolhas mais conscientes, né?
E eu te perguntei Sim. sobre como é que é esse processo de escolhas mais conscientes. Você trouxe o mindfulness dentro disso. Onde que ele Então, entra nesse momento? Assim? para quem não sabe, que está assistindo a gente, o mindfulness ele é uma técnica de meditação, e aí a gente utiliza ele de várias formas. A gente pode fazer, dentro da psicologia, nós utilizamos como atenção plena, né? Que a minha atenção está voltada porque eu estou fazendo nesse exato momento, né? E então a gente utiliza muito para percepção, para a gente se conectar com as nossas emoções. E uma coisa muito legal que o Mindfulness traz é a questão da autocompaixão, né? Isso é uma coisa que eu gosto sempre de falar, eu acho tão importante que muitas vezes, se você tem um amigo, um exemplo aqui para quem está assistindo a gente tem um amigo e esse amigo leva aí um pé do namorado, uma amiga, né? E aí, o que a gente fala para essa amiga? Poxa, não fica assim não, você vai arrumar coisa melhor, ele não te merecia, você é um mulherão, não fica assim. Mas e quando nós, de repente, alguém termina com a gente? O que a gente pensa? Ah, eu não sou digna de ser amado. O que aflora dentro de nós? Muitas vezes é isso que aflora. Eu não sou digna de ser amada. Ou vem vários outros pensamentos limitantes, de baixa autoestima, com que se nós não fôssemos essa pessoa, né? Que pudéssemos Uhum. receber amor, carinho, atenção. Se, por exemplo, a gente É que a marca um gente sabe dar para compromisso. os outros e não consegue fazer conosco, né? Exatamente. Se a gente marca um compromisso, alguém se atrasa. Poxa, coitado, tá em casa, tem filho, né? Se enrolou, meia hora de atraso, tudo bem, tô aqui esperando. Mas e quando a gente se atrasa? Eu não posso me atrasar. E aí a gente fica naquele estresse de que eu não posso, todo mundo pode, mas eu não posso, Uma né? São dois. autocobrança, né? Muito grande. Exatamente. E aí o mindfulness ele ajuda muito nisso, sabe? Da gente entender esses processos, da gente entender os nossos pensamentos, as nossas emoções, o quanto a gente consegue se conectar com a gente mesmo. Por exemplo, entender que em muitos momentos, por exemplo, a gente está aqui conversando sobre o momento presente, que eu falei até aquela questão, quem está na palestra e de repente o pensamento está fora da palestra. A gente não está usufruindo 100% dessa palestra. Mas com o Mindfulness, você vai trazer o seu pensamento para essa palestra, para a live, para o que você estiver fazendo, de uma forma carinhosa. Não é aquela coisa, oh, volta aqui, você tem que ficar aqui. Não, sabe? É algo do tipo, eu entendo que agora só que meu pensamento está voltando lá para casa, porque eu tenho minhas contas, tenho minhas coisas para fazer, mas não, eu tô aqui, eu quero aproveitar esse momento de uma forma carinhosa, aprender a lidar com a gente mesmo, com as nossas emoções, com os nossos processos, né? E o mindfulness ele ajuda muito isso. Então, ele ajuda também a gente a entender os nossos sentidos, a perceber, né? Nós tem algumas técnicas de mindfulness, né? Que tem o mindfulness, né, relacional, né? Que a gente usa através do relacionamento. Muitas vezes o psicólogo ele trabalha isso dentro da terapia também, né? Tem o mindfulness de focalização, né? Que é o mindfulness mais voltado para essas questões também internas dos pensamentos. Hoje em dia a gente muitas pessoas utilizam o mindfulness até para a questão da alimentação, né? Tem muitos profissionais aí fazendo algumas lives e tudo para falar sobre isso, sobre atenção plena na alimentação, quando a gente come, quanto a gente não percebe o sabor das coisas, o quanto a gente come, você não sabe nem se estava bom, se estava ruim, que você comeu tão rápido. Nossa, aí tem gente às vezes que fala, nossa, mas colocaram cominho nessa comida. Ué, tinha? Eu nem reparei. Que a pessoa engoliu, ela não prestou atenção, É verdade. sabe? Então, assim, e tudo na nossa vida é o momento da gente praticar essa atenção plena, a gente praticar o mindfulness e a gente estar presente, estar consciente. Você está tomando um banho, eu dou sempre o exemplo do banho nas minhas palestras, a quentura da água, o cheiro do sabonete. O cheiro do sabonete, ele te lembra alguma coisa? Né? Isso vai ativando as nossas memórias, as nossas sensações. Por exemplo, o toque, né, do sabonete na pele, eu costumo dizer, é aquele Dove, né, delicioso na pele, é aquele que deixa a pele assim toda, né, toda ressecada. A toalha, você já reparou qual é a toalha que você se enxuga enquanto você toma banho? É aquela toalha também que, né, não deixa a pele muito legal, Arranha, né? né, arranha, ou é aquela toalha que te abraça quando você acaba de tomar um banho? Qual é a sensação? E são coisas que a gente não percebe ao longo do dia e que a todo momento nós estamos fazendo.
E a gente é muito acelerado, né? Assim, eu acho que esse tempo agora a gente está aproveitando para desacelerar, né? Eu tenho Não tá sendo difícil. acordado, eu tenho acordado na madrugada, né? Eu estou num desafio e estou estudando durante a madrugada. Eu e um grupo de pessoas, né? E está sendo muito interessante, porque a aula termina em torno de 6 horas da manhã e o sol está começando a nascer. E o que eu faço? Quando eu termino de assistir a aula, eu venho aqui para a varanda do meu apartamento e eu pego aquele momento ali da o céu trocando de cor, sabe? É um pôr do sol de manhã, né? É o nascer do sol. Coisa mais linda. E eu fico ali fazendo o quê? Eu fico respirando, eu fico olhando. É um momento que eu tenho um momento meu com Deus, sabe? Que eu me conecto com Deus, eu me conecto comigo. Eu observo a cor das nuvens mudando do céu. Eu posso dizer que isso é um mindfulness? Eu estou Sim, ali praticando. sim, Uau! Então, o mindfulness é uma coisa simples. É respirar, sim. perceber o que está ao seu Respirar. redor, né? Se conectar com Sim. você mesmo, com o que você está Ó, sentindo. Então, dá para quer a ver gente uma. fazer em casa. Sim. Ó, É bem tranquilo e é super aconselhado para esse momento, né? até com um copinho de café dá pra gente começar a praticar o mindfulness. Qual é a quentura, o O cheiro, o que que cheiro. esse cheiro me lembra? Qual é a memória que esse cheiro de café, gente? Cheirinho de café é muito bom. Qual é É muito o cheiro que traz? O que que isso traz à minha memória? O que que essa sensação traz? Quando eu coloco na boca, o que essa sensação me causa? Como é que eu sinto, né, o café em contato com a minha boca, com a minha língua? Quando eu engulo, o que que isso também causa? É a gente reconhecer o que está acontecendo dentro da gente, o que está aflorando nas nossas memórias, o que está trazendo. E isso acontece o tempo inteiro. Às vezes acontece alguma coisa que a gente, caramba, me lembrei agora lá de fulano de tal, de 10 anos atrás, de uma conversa que eu tive. A todo momento a gente está lembrando de alguma coisa. E a gente não pega esses gatilhos, essas situações que estão ali tão corriqueiras e que a gente pode se beneficiar disso, sabe? Porque isso faz com que a gente consiga manter a nossa atenção no que nós estamos fazendo. Então, são exercícios no pequenos, agora, né? gente. No agora, vamos começar tomando um banho consciente, tomando um café consciente, né? A Fabi perguntou o que causa falta de memória. Está relacionado com isso também? Essa pressa nossa, a gente acaba dando uns punks assim no cérebro? Também, assim, tem muitas questões que pode causar falta de memória, mas aí a gente precisa ver o seguinte: a primeira pergunta, tá dormindo bem? Porque Hum, o sono, ele tem umas funções reguladoras das nossas cognições. Então, se a gente não dorme bem, provavelmente nós vamos ter falta de memória, a atenção vai ficar muito prejudicada, tá? A pessoa que não tipo assim, tem insônia, dorme muito pouco, acorda muito cedo, porque a insônia, ela tem a insônia tardia, tem a insônia inicial, né? A pessoa vai dormir, não consegue, fica rolando de um lado para o outro. Então, muitas das vezes, a questão da falta de memória é só regular o sono. Só entre uau. aspas, né? Que a gente sabe que tem muitas questões E que regular o envolvem. sono. E regular o sono não é a quantidade que você dorme, mas a qualidade desse sono, né? É se você dorme de fato ou aquele soninho leve, Sim, sabe? Tudo te acorda, né? Então, às exatamente. vezes, você dorme muitas horas, mas não tem qualidade. É ruim. Isso. Então, é Isso. E ajustar a aí, qualidade do sono. do sono, né? Porque aí Uau. é sempre uma das primeiras perguntas, até se for o médico, alguma coisa, é a questão do sono. Porque o sono, ele impacta na memória, na atenção, na concentração, né? Muitas funções cognitivas, elas são reguladas durante o nosso sono. Então, se a gente não tem um bom sono, vai começar a falhar de alguma forma. E o sono também ele impacta no nosso humor, né? A pessoa que ela não dorme bem, ela já acorda irritada, muito cansada. Então, muitas vezes a gente não percebe isso ao longo do dia, a gente não É se verdade. percebe. Olha o mindfulness aí falando também, olha a nossa atenção plena, né? Então a gente começa a perceber, nossa, eu não tô dormindo bem. Poxa, mas e aí a gente começa a perceber que as coisas podem se encaixar com mudanças pequenas. E é isso que muitas vezes as pessoas não imaginam. São, às vezes, regulações assim tão pequenininhas que a gente pode fazer no nosso dia a dia que vão dar um resultado extraordinário na nossa vida. Olha, top demais. Muito bom. Obrigado, viu, Fabi, por essa pergunta aí. É, Gente, vocês querem fazer mais alguma pergunta? Vamos lá, aproveita. ó, Doutora eu tô vendo aqui, Martins, aqui, ó, eu quebrando tô vendo aqui tudo. que a Patrícia tá aqui, a Patrícia Pancotti também vai estar no livro. Gente, ela é Uau! maravilhosa, sou fã. Beijo, Patrícia.
ela vai estar falando sobre a ressignificação da maternidade. Gente, se tem alguma Vamos fazer coisa que é uma para live, Patrícia. ressignificar, se tem uma coisa para ressignificar nessa vida é a maternidade, né? É Ressignifica verdade. tudo, né? Eu ainda não sou mãe, mas eu vejo, né? Eu preciso ressignificar o trabalho, eu preciso ressignificar a autoestima, ressignificação do corpo, Do da, corpo da vida do casal. Aí, ó, a Patrícia já aceitou a também. live. Vamos A embora, vamos marcar, ressignificação do deixa eu falar. corpo. Gente, é muita a mulher faz, né? E aí até o tema do capítulo É. da Patrícia nasce um bebê, nasce uma mãe. Será? Porque muitos problemas também podem ser desencadeados a partir, né, da maternidade, se essa mulher não souber ressignificar de uma maneira mais assertiva, né? É verdade mesmo. Eu tive meu primeiro filho com 20 anos, né? Então imagina, a minha, a minha meta de vida estava indo para uma direção e daí chegou uma gravidez, cara. Simplesmente eu tive que ressignificar tudo. E sabe o que que eu fiz na época? Intuitivamente, né? Eu não tive uma instrução. Mas eu parei os meus estudos, eu fui contra o que todo mundo estava me falando. Todo mundo, não para de estudar, continua. Eu falei, gente, olha só, eu vou viver o meu momento, eu vou fazer mindfulness sem vocês saberem, eu nem sabia dar esse nome, né? Mas eu parei de estudar e eu fui curtir minha gravidez, meu filho e o meu casamento, porque eu casei por conta disso, né? Eu falei, peraí, minha vida mudou. Agora eu tenho a minha casa, porque antes era a casa dos meus pais, que sempre teve uma Sim. funcionária, então não tinha um monte de tarefa diária que agora eu passaria a ter, tipo lavar, passar, cozinhar, né? Coisas de casa, de mulher mesmo, que tá em casa. E aí, uma gravidez, ou seja, meu corpo passando por todas as transformações possíveis e imaginárias. Depois o bebê, quando nasceu, né? Aí muda mais ainda a rotina, muda sono, muda tudo. E eu falei assim, eu ainda vou ficar preocupada com fazer prova na escola? Ah, mas não vou mesmo. Falei, parei com tudo. Falei, peraí, quando meu filho fez 2 anos de idade, que ele já estava maiorzinho, né? Aí sim, vamos contratar uma funcionária para ajudar com a casa e eu vou voltar a estudar. E aí eu voltei a estudar, fui fazer um supletivo, né? Depois fui fazer um curso técnico para começar a trabalhar. Trabalhei dentro da minha casa, que era algo que eu sempre quis fazer, era ficar em casa para ficar perto dos meus filhos, né? E fui ali. E vou te falar, não me arrependo de nada, de nada. Talvez se eu tivesse ido para a escola, eu não tivesse conseguido entrar no papel da mãe. Porque eu ia ficar assim, eu sou aluna, eu sou filha da minha mãe ainda que quer saber que nota que eu tirei na prova, eu sou esposa do meu marido que quer saber como é que eu estou dando conta da casa, o que que eu sou? Né? Então foi ótimo eu ter Exatamente. feito isso de forma intuitiva, me ajudou muito, 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 muito. E hoje, quando eu olho para minha história, eu falo, eu fiz o certo. Eu, com tudo que eu sei Então, hoje, com a bagagem que eu tenho hoje, eu falei, eu fiz o certo. Eu tive que parar, viver aquele momento ali, falar, qual é o momento que eu estou vivendo agora? Maternidade. Então eu vou ficar nisso aqui. Uma coisa de cada vez, senão surta, né? Depois eu preocupo e, com escola, com profissional, e estamos aí. e 3 filhos e o muito legal é que você fez o que era melhor para você, né? sim, sim, Então, assim, esse processo de ressignificação, ele é muito íntimo. Podem ter pessoas que vão ter o oposto vão fazer o oposto do que você fez e também vão se sentir bem, porque olha, eu cada acho que fiz pessoa diferença. leva a vida de uma maneira diferente. Vou te falar assim, veio aqui na minha cabeça agora, né? Por que que eu consegui fazer isso, né? Por que que eu consegui não dar ouvidos a pessoas mais experientes do que eu e fazer o que eu queria? Eu vou te falar a palavrinha mágica, autoestima. Eu não me importo com o que as pessoas estão pensando de mim, não tô nem aí. Eu É vou isso aí. fazer aquilo que eu entendo, por mais que eu esteja errada, mas eu vou fazer o que eu entendo que é certo para mim nesse momento. Entende? Exatamente. E aí Agora, são se eu não suas tenho uma escolhas. autoestima, exatamente, eu estou vivendo as minhas escolhas, As então tá suas tudo escolhas. certo. Eu acho muito ruim quando você não tem uma autoestima legal e aí você fica tão preocupado com o que os outros vão dizer de você que você vai viver a vida que eles acham que você tem que viver. Só que aí quando você Sim, vai olhar para você e bater um papo contigo, se você puder, você se mata, né? Você fala assim, eu vou bater na sua cabeça, porque você tá fazendo tudo errado. Mas eu tô fazendo o que os exatamente. outros estão dizendo, eu não tô nem aí, eles não estão aqui na minha pele. Eu tenho que saber o que é melhor para mim, né? E ser fiel a isso. Por mais que seja Exatamente. errado. Ah, você está errada. Estou errado no ponto de vista de quem? Anota essa pergunta aí para sua vida, tá tudo no braço. Eu estou errado do Hum. ponto de vista de quem? Porque do meu eu tô certa. Quem está aqui
no meu dia a dia sou eu. Então eu preciso saber o É que é melhor isso, para mim. E se é eu isso. errar, também tá ótimo. Eu vou aprender com esse erro e não vou repetir mais ele. Porque quem vive essas escolhas, né? Quem está na essência, quem está colhendo os frutos, quem está de fato envolvida é você. Então, se você faz uma Exatamente. escolha baseada naquilo que os outros querem, você vai viver o que os outros querem, não o que você quer. E isso é muito E não é a sua interessante. vida. Exatamente. Que tem um livro que eu também indico para todo mundo, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana. Ela é médica, geriatra. Ela é muito famosa até, ela trabalha com pacientes paliativos, né? Pacientes que estão em estados terminais, nos leitos de morte, e fica ali atendendo, né, aqueles últimos pedidos, né? Já passou várias reportagens sobre isso, né? Daquele último pedido ali antes da morte, que as pessoas acabam, os médicos, né, a equipe toda acaba acolhendo, né, de alguma maneira, para que essa passagem seja o menos dolorosa possível. E aí ela traz uma questão muito interessante. Ela fala que ela listou 5 coisas que as pessoas mais assim falam de arrependimentos. Porque todos os pacientes que passam por ela faz a mesma pergunta. E a pergunta que as pessoas falam assim de arrependimento, qual é a coisa que você mais se arrepende ao longo da sua vida? Das 5, eu só consigo lembrar de uma porque é a que mais me marcou. Mas aí depois vocês procurem, eu tenho até ela, eu sigo ela, Ana Paula Quintana. Eu me arrependo de ter vivido uma vida de acordo com o que as outras pessoas queriam que eu vivesse. Uau! Então, a partir dessa colocação dela, a partir do dia que eu conheci essa mulher, que eu conheci essa médica, que eu comecei a seguir, a minha percepção de vida mudou muito. Porque ela fala isso, que é unânime. Todas as pessoas que passou por ela no leito de morte fala isso, que se arrepende de ter vivido uma Uau! vida de acordo com o que os outros queriam que elas vivessem. Não fizeram escolhas autênticas. E aí vem o mindfulness, Autêntico. vem o processo de luto, vem a ressignificação, é a nossa autenticidade, né? Uau! Top Isso é muito demais. Muito importante. importante isso que você falou, muito mesmo. Eu ouvi uma música de um grupo que se chama Reverb Poesia. Depois vou postá-la de novo lá no meu feed. E Tá. quando eu escutei essa música pela primeira vez, gente, eu chorei. Juro pra você, eu chorei. Eu chorei de alegria e algumas poucas tristezas. E ela fala assim: se a criança que eu fui um dia hoje viesse me visitar, ela se encontraria em mim? Nossa, que soco! É uma música linda, Exatamente. né? Uma música de reflexão, assim, muito poderosa, porque a gente tem que lembrar que a gente carrega a nossa identidade. E nós temos uma identidade infantil em nós, né? Da nossa criança, né? Tem muitas teorias que Sim, falam sobre isso. Existe uma criança que mora dentro de você. E aquela criança lá que você é, porque a criança ela é autêntica. A não ser que os sim. pais consigam bloquear essa criança, a criança é um ser mais autêntico. Ela faz as perguntas que ninguém tem coragem de fazer. Ela faz os comentários Verdade. que ninguém tem coragem de fazer. Ela é sincera ao extremo. E muitos pais, às vezes, não sabem lidar com isso, né? Para, menino, vai me fazer passar vergonha. Cuidado da forma que você fala com seu filho, porque você está tirando a Sim, autenticidade dele. Ensina ele a guardar a opinião dele para ele, fala para você depois e tudo, mas não tira a autenticidade dele. E a gente vai perdendo essa autenticidade ao longo da vida, né? Os nossos pais sim. nos bloqueiam muito nisso, a escola nos bloqueia Escola. muito nisso. O mercado de trabalho, então, eu acho que ele vem para terminar de afundar com isso. Porque ele não quer você, ele quer a sua mão de obra de acordo com aquilo que ele entende que tem que ser a sua mão de obra, né? E a gente vai perdendo aí a autenticidade ao longo da vida. E eu falo que a autenticidade é a sua criança. A sua criança era autêntica. E se ela viesse aqui hoje bater Exatamente. um papo com você, ela ia se encontrar aí dentro? Ou será que ela ia falar assim: meu Deus, você virou uma coisa que eu nunca imaginei que você ia virar? Ela teria orgulho Sim. de bater um papo e falar: uau, você venceu e tal. Então, assim, a música me fez pensar muito. E eu falei: algumas coisas a minha criança ia ficar feliz, mas com outras não. Com outras É ela ia falar: por que você interessante. fez aquilo? É interessante que eu faço parte da campanha Janeiro Branco e um dos cartazes que a gente levanta é quem você deixou de ser quando cresceu. E assim, nós já Uau, presenciamos pessoas olhando para o cartaz no meio da rua e começar a chorar, né? é, O quanto a gente se distancia de quem nós somos, da nossa essência ao longo da vida.
E isso é muito interessante porque a gente muitas vezes se distancia, não é só da infância, às vezes a gente se distancia de um ano para o outro, a gente se perde da gente mesmo, né? Então, assim, a gente precisa estar o tempo inteiro buscando, mais uma vez, o mindfulness, mais uma vez a atenção plena, mais uma vez o autoconhecimento. Porque é claro que ao longo da vida vai se moldando, a gente vai mudando, né? A gente vai se transformando. Eu não sou a mesma Martine de um ano atrás, sendo que eu não preciso perder a minha essência para me transformar, para ser alguém melhor, para mudar de repente alguma coisa na minha vida, para reavaliar algumas coisas, né? Deixa eu só ver aqui que tá cheio de mensagem aqui, ó. Tá mesmo, eu Valéria até fixei a entrou. pergunta aí, podia fixar, É, viu? a Keila Você voltou clica no comentário, rapidinho. aparece lá. Isso. Keila, a gente já falou sobre muita coisa legal aqui. Depois você vê lá na gravação a partezinha que você perdeu, Isso. vai ficar muito legal. O Cristiano Molo, ele tá no meu livro também. Ele vai falar sobre a transição da masculinidade no processo de ressignificar. Gente, a gente não para pensar nisso, mas Meu o homem, ele Deus. precisou ressignificar muita coisa, ele precisa ressignificar muita coisa. A paternidade, né? A própria masculinidade, a virilidade, são tantas coisas legais que o Cristiano também está preparando. Ótimo para você fazer uma live Uau. também. E sabe quem vai estar no livro que eu não Vamos. sei se você viu ontem? O Fábio. Meu Fábio. amigo! Fábio Gente, tá no ele vai falar sobre o livro. quê? Ele vai falar sobre as emoções, né? Como que as emoções, entendendo as emoções, como que as nossas emoções podem nos ajudar no processo de ressignificação. Ó, Gente, bota só esse povo gente todo aí que está top. escrevendo o livro. Vou fazer live com todo mundo para trazer esse assunto, porque eu acho que, Pode gente, fazer. sério mesmo, sim, é a minha forma de contribuir com as pessoas hoje, né? Tá todo mundo meio entediado, vivendo um ócio em alguns momentos. E assim, por que não encher essa internet de coisas que vão nos ajudar, ao invés de disseminar por aí um monte de informação, sabe, que só faz a gente É, ficar mais triste, vai provocar depressão ou ansiedade nas pessoas? Vamos trazer solução, né? Eu, como coach, sou focada em resultado. Então, assim, para mim tem que ter solução. E eu gosto de trazer pessoas que são relevantes, né? Que estão falando algum assunto que é relevante para o outro. Então, aí, ó, sim. todo mundo aí que está no livro junto com a Martine, que eu não É. conhecia, pode me chamar no direct para a gente gravar uma live também, tá? E Tá, tá já tem a ajudando Patrícia aí, né? Fancotti, o Cristiano, eu já dou sim por ele mesmo, que ele vai também na live. E o Cristiano entrou, ele me trouxe até uma reflexão aqui, que a gente tem muita troca, né, entre eu e ele, que eu falei aqui, Cris, da Ana Cláudia Quintana. Tem uma frase dela que me marca muito e eu falei aqui na live. E tem uma frase dela que marca muito o Cristiano e que também me marca muito. E aí, quando ele entrou, eu lembrei que é: quando não houver mais tempo, haverá tempo de ser feliz? Uau! Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que pensar para esse nosso processo de ressignificação. Quando não houver mais tempo, a gente vive muito buscando trabalho, muitas coisas para fora. A gente está sempre olhando para fora, buscando um reconhecimento, talvez, uma recompensa de fora. Mas e de dentro? Quando que nós vamos fazer as nossas escolhas com autenticidade? E aí aqui Uau! a Suelen está aqui também falando. Eu deixei a minha autenticidade de lado durante a adolescência. E quando ingressei na faculdade, vi a necessidade de resgatar uma essência que eu deixei para trás. Olha que legal. Muito interessante, né? A E a adolescência é partir realmente um processo, né? o processo também é engraçado que a gente não está falando sobre adolescência no livro. Já fica para o meu ressignificar 2, né? Isso Que aí, é pode um fazer. processo muito, que é um período, né? Muito tumultuado, muito turbulento e de grandes ressignificações. Na própria adolescência, o corpo está ressignificando. O próprio corpo está passando por uma Exatamente. transformação, ele está ressignificando, né? Todos os órgãos estão passando por uma ressignificação, aumentando de tamanho, ganhando novas habilidades, vamos colocar assim, né? Vamos Sim, entrar em detalhes aí. Mas é por aí. Gente, a live já vai acabar, vocês acreditam? Falta 25 segundos. Então, o que eu quero pedir vocês? Compartilhe essa live para quem você acha que esse assunto sim. vai ser relevante. Curte lá, eu e a Martine. Quem não me conhece vai me curtir. Quem não conhece a Martine vai lá curtir a Martine. Martine, muito obrigada por você ter Eu que aceitado esse convite. agradeço. Vamos gravar mais lives falando sobre outros assuntos Vamos. também.
Amo sua vida, tá? Gratidão.